Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre o utilitarismo, uma corrente da filosofia que tem como data de fundação o século XVIII, século XIX. Porém, é uma filosofia que se estende até os dias atuais, que tem representantes até os dias atuais. O utilitarismo, né, pensando primeiro na própria palavra, nos dá a ideia de utilidade, certo? Lembrando que nós estamos falando sobre filosofia moral e ética, então, no caso específico aqui, o utilitarismo ele vai discutir sobre qual ação é considerada útil. Em outras palavras, gente, qual é a ação que serve? Qual é a ação considerada boa? Qual é a ação que funciona? Né? Então, dentro dessa perspectiva, já dá para a gente imaginar, já dá para a gente entender que ela, né, o utilitarismo, ela enquanto filosofia, se opõe à ética ou à filosofia moral chamada deontológica. E por quê? Porque a filosofia deontológica é aquela baseada em princípios, princípios universais, princípios absolutos, princípios que transcendem a própria história dos homens, que transcendem a sociedade. O exemplo que nós temos mais claro de filosofia moral deontológica é a filosofia moral do Kant. Se vocês estão lembrados, se não estão lembrados, tem vídeo aí para a gente relembrar. Se vocês estão lembrados, o Kant, ele, a partir, né, mediante o seu imperativo categórico, ele nos coloca a ideia de dever. De dever. Dever é um princípio universal, é o princípio que fundamenta toda a ação humana. Só o imperativo categórico, ou melhor, só agir de acordo com o imperativo categórico é possível estar livre, né? Ser um ser autônomo. É isso que o Kant dirá. Então, o utilitarismo ele é contrário a essa ideia de que existem princípios que fundamentam a ação humana. Lembrando, princípios sempre universais. Bom, o cara que é considerado precursor do utilitarismo, precursor significa que ele, de alguma maneira, fornece as bases para o pensamento, mas que ele próprio não nomeia o seu pensamento enquanto utilitarista, é o David Hume. David Hume, aquele escocês do século XVIII, que vocês bem conhecem sobre a sua teoria do conhecimento. Lembrem-se, né? O David Hume é aquele filósofo que, a princípio, ele nega qualquer tipo de dogmatismo. Ele inicia, portanto, um pensamento empirista para, no final da sua filosofia, no final da sua argumentação, no final da sua construção filosófica, também derrubar o empirismo e chegar ao ceticismo. Né? Então, o David Hume ele é um ceticista moderno, talvez o mais famoso, pelo menos para nós aqui do ensino médio. O caráter do seu pensamento, na verdade, utilitarista, ele não aparece propriamente na sua teoria do conhecimento. Ele vai aparecer na sua filosofia social, se vocês me dão o perdão da expressão, né? Da sua filosofia social. Por quê? Porque ele dirá o seguinte:
as sociedades, todas elas condenam a mentira. Por si só, vamos pensar nessa proposição. A mentira é proibida em todas as sociedades. Se eu fosse um kantiano, se eu tivesse uma orientação por princípios universais, eu diria, evidente que toda a sociedade ela proíbe a mentira. Afinal de contas, a mentira ela é contrária à razão humana, a mentira é um princípio que deve ser... Aliás, a verdade é um princípio que deve ser alimentado pelas sociedades, que o homem tem o dever de dizer a verdade, etc, etc, etc. O David Hume, porém, ele vai afirmar que a mentira ela não tem nada de universal. Né? A proibição da mentira não tem nada de universal, de transcendente, de divino e de racional. Todas as sociedades só proíbem a mentira porque a mentira não funciona dentro das relações intersubjetivas. Em outras palavras, é melhor que as pessoas dentro da sociedade não mintam. Certo? Olha que simples esse pensamento. E que verdadeiro também, né? Por esse ponto de vista, também ele é bem convincente. Quer dizer, as sociedades elas proíbem a mentira porque, caso a mentira não fosse proibida, a chance de desagregação social, a chance de caos social seria muito maior. Então, é de bom tom que não se minta. É proibido mentir porque, caso a mentira ela não seja condenada, as pessoas não vão conseguir viver bem em sociedade. E o assassinato, exatamente a mesma coisa. De novo, lá pela ética deontológica, nós diríamos o assassinato ele é proibido. Ponto final. Esse é um princípio, não devemos matar. Essa é uma obrigação, não devemos matar. Por quê? Porque não, ponto final. No caso do David Hume, o assassinato não é que ele é proibido de maneira transcendental. Ele é proibido porque, de novo, não vai gerar frutos, não vai ser útil, não vai servir para a sociedade. Em alguns casos, vocês dirão, mas as pessoas matam. Sim, o Estado mata, né? O Estado, ele mata para o benefício da sociedade. Olha que interessante, né? O Estado mata alegando que é para o bem da sociedade. Então, veja que vai depender da condição, vai depender da circunstância, vai depender da realidade para que uma ação seja tomada como boa. Esse é o filé mignon da filosofia utilitarista. Quando que a minha ação é boa? Vai depender da circunstância, vai depender da realidade histórica, vai depender, portanto, das condições em que essa situação se apresenta. Para a gente fazer a nossa última comparação com o Kant, afinal de contas não é aula sobre o Kant diria exatamente o contrário. A ação dita justa, a ação correta, é aquela que desconsidera as condições e que considera a intenção. Qual é a minha intenção enquanto sujeito na minha ação, né? Beleza. Bom, se está claro esta ideia inicial aí que o David Hume coloca, a gente avança um pouquinho. Para nós aqui,
nós não iremos esmiuçar as diferenças entre os fundadores do utilitarismo. Em outras palavras, a gente não vai discutir dentro do utilitarismo as diferenças existentes entre os seus representantes. Nós, aqui no ensino médio, nós tomaremos apenas como sinônimas essas filosofias, embora, claro, existam certas diferenças. Os fundadores do utilitarismo, eles são ingleses, estão lá no finalzinho do século XVIII e início do século XIX, que são chamados, e são eles o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Né? John Stuart Mill. Os dois, como disse, eles irão representar, sem oposição para nós, eles vão representar uma maneira de agir no mundo que até então era considerada, digamos, profana, né, dentro da filosofia. E por que profana? Porque, de novo, eles consideram, tal como David Hume, que a ação justa ela será considerada a partir das condições em que está inserido o homem. Por isso que profana. Se você pensar que nós tínhamos uma ética e uma filosofia moral até então, dita sagrada ou divina, né? cujas ações elas estariam fundamentadas em princípios não concretos, mas em princípios universais, em princípios absolutos. Bom, eu coloquei aqui, isso não é deles, por favor, né? Não são eles que estão dizendo, eu que fiz um apanhado geral da filosofia utilitarista, e eu coloquei aqui o que eu chamo de fórmula mágica. Vou colocar até entre aspas, né? Uma fórmula mágica para entender, para considerar uma ação justa. Então, tanto para Bentham quanto para Mill, quando que a ação é correta? Quando que a ação é justa? Quando nela existe a máxima felicidade, quando nela se busca, pela máxima felicidade, pelo máximo de tempo, pelo maior número de pessoas envolvidas nessa ação. Em outras palavras, quando a minha ação é considerada correta, quando ela é considerada justa, quando a minha ação provoca o máximo de felicidade ao máximo número de pessoas, pelo máximo de tempo possível. Se faltar um desses aspectos, já não é a nossa fórmula mágica. Ou seja, se faltar um desses aspectos, ou se nós tivermos, por exemplo, a máxima felicidade, ou se a minha ação ela carregar consigo o máximo de felicidade, mas pelo mínimo de tempo possível, já não é considerado uma ação correta. Então, moçada, vamos tomar cuidado. Por quê? Porque não é porque os utilitaristas estão dizendo que as nossas ações, ditas corretas, devem ser consideradas a partir das condições em que essa ação se dá, que eu estou autorizado a fazer aquilo que eu quero, ou que eu estou autorizado a agir da melhor maneira que eu acho possível. Isso não é verdade. Né? Você não cai aqui num subjetivismo acentuado. Você não cai aqui num individualismo severo.
Muito pelo contrário. Como filosofia, como ética, eu estou preocupado com que as minhas ações elas possam trazer a felicidade. Só que essa felicidade, ela não diz respeito única e exclusivamente a mim. Essa felicidade, ela diz respeito à coletividade. Então, a minha ação, ela tem que ser considerada boa para, não só para mim, mas para a coletividade como um todo, né? Para o todo, para todas aquelas pessoas que, de alguma maneira, sentem a minha ação. Sentem a minha ação. Certo? Então, se conceitualmente estamos ajustados, se vocês entenderam até agora o que eu quis dizer aqui, com essa formulinha mágica, a gente passa para os nossos exemplos, né? Nós passamos aí para a terceira parte da nossa aula. Então vamos pensar um exemplo. E eu começo com um exemplo que é clássico, que se tornou clássico ao longo aí da história da filosofia. Imagine que você esteja de frente para um trilho de trem e junto de você está um mecanismo, imagina um botãozinho, que te permite mudar o trilho do trem. Ou melhor, que permite com que você, a partir de ter pressionado o botão, o caminho que o trem levaria, ele muda de direção. Imagine também que onde você está é uma bifurcação. Então, existe o caminho assim, e aonde você está, bem na ponta do meu dedo, existe esse mecanismo e que depois essa pista vai se dividir em duas. Imagine também que de um lado desse caminho existem 5 pessoas trabalhando e que do outro lado deste caminho existe uma pessoa trabalhando. Por fim, imagine que esteja vindo um trem. O trem está no seu caminho e normalmente o seu caminho será seguir em direção às 5 pessoas que estão trabalhando. Então, o exemplo é, em outras palavras, né, resumindo, é o seguinte: está vindo um trem e se você não apertar o botão que está na sua frente, o trem ele vai pegar o caminho e vai atropelar 5 pessoas. Se você apertar o botão, ele vai desviar do seu caminho e vai atropelar e matar uma pessoa. A pergunta que fica é: de acordo com a ética ou a filosofia moral deontológica, qual é a ação correta a ser tomada? Né? Qual é a ação, digamos assim, verdadeira? A ação verdadeira é aquela em que você deixa o trem atropelar e matar as 5 pessoas. E por quê? Porque caso você aperte o botão, deliberadamente, por vontade própria, livremente você está dizendo: vou matar aquela pessoa. Olha só. E o assassinato é uma proibição universal. Manter a vida humana é um princípio, portanto, universal. Então, você vê o trem chegando, não aperta o botão e vê lá o seu caminho, ele atropelando e matando 5 pessoas. O utilitarismo, por outro lado,
ele vai dizer, é evidente que você tem que apertar o botão. Por quê? Porque se você apertar o botão, a sua ação, esta ação, ela irá cair dentro dessa fórmula mágica. Por quê? Eu aperto o botão, o trem, ele desvia das 5 pessoas, ele vai em direção a uma pessoa só. Portanto, 5 pessoas são mais felizes do que uma. E essas 5 pessoas têm 5 famílias, etc, etc, etc. Elas terão a sua felicidade, ela será, o tempo da sua felicidade será muito maior do que propriamente dessa uma pessoa. Aí você fala, mas eu acabei de matar alguém. O utilitarista falou, dentro dessa circunstância, dentro desta realidade, a melhor ação a ser tomada era de fato apertar o botão e matar uma pessoa. Então esse exemplo, gente, ele representa o que de mais bem acabado nós temos na oposição, nós temos de oposição entre a deontologia e o utilitarismo, né? Então vejam que dependendo da minha ação, ela é considerada, ou melhor, ela é defendida ou por esse grupo, ou pelo outro grupo. Mas os exemplos eles não param aí. Esse é um exemplo muito complicado. Quer dizer, uma decisão, na verdade, muito difícil, né? Muito difícil de ser tomada. Vamos imaginar um outro exemplo. Imagina que você seja um médico, que você acompanha um paciente há 5 anos. Que você, portanto, conhece o histórico de vida desse paciente, que dentre esses 5 anos talvez você tenha desenvolvido uma certa empatia por este paciente e que finalmente esse paciente conseguiu a operação que lhe dará um novo coração. Então esse seu paciente ele estava esperando pela troca, né? Pela troca de coração, e ele conseguiu, pelo transplante. Eu estava procurando essa palavra. Ele estava esperando pelo transplante de coração, e agora ele conseguiu finalmente. E você, enquanto médico, marcou a cirurgia para amanhã, às 6 horas da manhã. Certo? Esse é o cenário. E aí, você acordou lá 4 horas da manhã, se arrumou, foi para o ambulatório, foi lá para o hospital, se preparou todo, e chega às 5:30 da manhã, você recebe um telefonema de que 5 pessoas sofreram um grave acidente, que essas 5 pessoas estão chegando no hospital em que você está e que elas estão precisando de 5 órgãos para que sobrevivam. A questão é, o que fazer? O que Kant faria? O que Kant diria? Eu vou continuar aqui o meu transplante, eu vou manter a minha palavra, eu vou continuar a fazer aquilo que deve ser feito, e essas 5 pessoas morrerão. Um utilitarista pensaria assim, bom, já que esse cara ele está com o coração ruim
e caso não exista o transplante, ele vai morrer mesmo? Além disso, todos os seus órgãos estão em bom estado? Eu vou abrir esse sujeito, vou pegar os órgãos desse sujeito e vou transplantar nas outras 5 pessoas. Quer dizer, eu deixo uma pessoa morrer, ou eu mato 5 pessoas e faço com que 5 sobrevivam. Isso é muito mais útil. Isso é muito melhor. A questão é, você faria isso? Você, enquanto médico, faria isso? Então, gente, vejam que as situações, elas são extremamente espinhosas. Decidir por qual meio, por qual caminho seguir, é extremamente difícil. Né? É extremamente difícil. Como é que nós, que não somos filósofos, nós que vamos vivendo a vida do jeito que a vida acaba por se mostrar, né? Como que nós que vamos vivendo dia a dia, como é que nós agimos? Né? Como é que você age? Quando você age, e nós agimos 24 horas por dia, quando você age, em que você está baseado? Né? Em quais princípios você está baseado? Então, essa é uma pergunta que nós devemos responder, sem dúvida nenhuma, nós devemos responder, e que, com a aula de hoje, eu espero que a questão fique ainda mais difícil de ser resolvida. Né? Saber qual é a ação correta fique ainda mais complicado. Porém, imagine que, uma vez você conseguindo estipular qual é o seu princípio ou qual a sua filosofia, qual a filosofia que te orienta, a vida ela se torna mais fácil de ser vivida, independente da escolha, né, entre utilitaristas e filósofos que representam a deontologia. Por último, gente, um exemplo, esse muito mais palpável, por isso que eu deixei por último, um exemplo para a gente refletir, né, para que vocês reflitam aí e, se possível, para que vocês deixem a resposta de vocês aí nos comentários. Imagina o aborto. O aborto, né, é uma questão atual, ou seja, a sua proibição ou a sua liberação, legalização, ela é uma questão atual e que, dependendo da filosofia que nós tomamos como fundamento para essa questão, a resposta também será diferente. O aborto, ele seria condenável em qualquer situação pelos representantes da filosofia deontológica. Todas aquelas filosofias que se baseiam em princípios universais e transcendentes dirão: o aborto é errado. Afinal de contas, estou tirando uma vida humana. Estou matando deliberadamente, intencionalmente alguém. Então, proibido, não tem discussão, ponto final. Os utilitaristas, ao contrário, eles irão considerar a situação em que o aborto está sendo desejado. Ou seja, se essa mulher que deseja abortar, essa mulher que deseja abortar, caso ela faça isso de fato, ela será mais feliz? Os que estão ao redor dela viverão melhores? Por quanto tempo eles viverão? Agora, então, se a resposta ela for positiva a essas questões, ela trará felicidade?
a quantas pessoas, né? Ela trará felicidade a essa mulher? Ela trará felicidade àqueles que a rodeiam? Se a resposta for sim, o aborto é sim permitido. Agora, se a resposta for não, aí o aborto não pode ser permitido. Imagina que seja simplesmente por um ato de um acaso, um descuido, não sei, ela engravidou do namorado e ela não queria, eles não planejavam, mas ela engravidou. Então, essa é uma questão muito mais complicada. Afinal de contas, será de fato que esse aborto a fará feliz? Ela está consciente dessa situação? Quer dizer, ela está convicta de que o aborto a fará mais feliz? Essa já é mais difícil de responder. Ao passo que uma mulher que foi estuprada, que daí tenha fertilizado o óvulo, né, ou que a partir desse estupro ela tenha ficado grávida, aí talvez a resposta seja um pouco mais fácil, né? Então, esses são os grandes problemas que envolvem a nossa ação enquanto seres viventes, enquanto seres no mundo, e que as nossas ações elas são muito difíceis, as nossas decisões elas são muito difíceis de serem tomadas. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, me procurem, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou aqui pelo canal. E nos vemos na próxima. Beleza? Um beijo, um abraço, muito obrigado pela companhia e até mais.